governo federal ontem, num decreto, aumentou um monte de alíquotas para o IOF. IOF para remessas para o exterior, por exemplo, o decreto original subiu para 13,5%. Remessas para o exterior ficaram mais caras, crédito para pessoa jurídica ficou mais caro e até no Simples Nacional houve um aumento de alíquota. E aí, horas depois, de forma bem organizada, o governo recuou do próprio decreto e voltou atrás em algumas dessas medidas. Só que tem 4 pontos que permanecem vigentes de acordo com o decreto de ontem, e nesse vídeo a gente vai te explicar quais são esses pontos, o que muda, o que não muda. Eu parei aqui na conexão da viagem para gravar rapidamente esse vídeo e passar a bola para o Filipão, que está lá em Porto Alegre e vai te explicar tudo sobre isso. E como você pode se preparar para esse contexto. Então presta muita atenção nesse vídeo, deixa o dedo no like e comenta aqui o que você achou de mais essa do governo. Vamos lá e, primeiro de tudo, de forma muito simples, vamos falar o que é esse IOF, para a gente deixar todo mundo na mesma parte. IOF é o famoso Imposto sobre Operações Financeiras, que é de competência federal, ou seja, esse imposto cai direto nas contas públicas do governo nacional, e que é um imposto que todos nós pagamos a depender do que a gente está fazendo. O IOF é cobrado em operações de crédito, ou seja, empréstimos de qualquer natureza, câmbio de moedas, seguros e em algumas operações de compra e vendas de ativos. Daí vem o nome, Imposto sobre Operações Financeiras, que são essas que eu acabei de citar. Mas vamos com calma, vamos ver o que a gente viu ser anunciado na notícia de ontem. Ora, a ideia é que o governo, com o aumento de alíquotas, passasse a arrecadar mais de 20 bilhões e meio de reais a mais com essa medida. E aí a gente precisa lembrar o contexto que a gente está vivendo, por que esse aumento de imposto está tão em voga. Afinal de contas, mesmo com alguns congelamentos no orçamento desse ano do governo, chegando a mais de 31 bi, e fazendo com que o mês de março, por exemplo, tivesse as contas no verde para o governo, fazendo mais dinheiro entrar do que sair, o contexto que a gente vem é de um 2024 onde o déficit primário chegou a 11 bi, ainda demonstrando como o governo segue gastando mais do que arrecada. E o fato é que, como as medidas recentes não foram suficientes, o governo segue procurando algumas formas de aumentar a arrecadação para chegar numa neutralidade de orçamento. E daqui que vem a ideia do aumento de 20 bilhões em 2025 com o IOF. E é óbvio que os investidores e a população como um todo foi a loucura na internet, voltando inclusive com os memes do Haddad. 10 coisas que eu taxei para você. Bebê taxone. Que é uma forma bem brasileira de encarar esse composto de acontecimentos que a gente vem tendo por aí. E aí, pelo visto, foi justamente essa reação que fez com que o governo hoje de manhã, na sexta-feira, revogasse parte do decreto que fazia o IOF subir. Segundo ele, para evitar especulações. E o Haddad, inclusive, dizendo que está super disposto a recalcular a rota. E aí, como opinião minha, eu vou deixar um recalcular a rota aqui entre 1000 aspas. Eu vou te dizer o que é que isso significa na prática. Lembrando que algo parecido com isso já aconteceu lá em janeiro, quando ele recuou da decisão sobre a fiscalização do Pix depois da repercussão negativa. Só que existe ainda uma diferença muito grande do que aconteceu em janeiro e o que está acontecendo agora. Diferente daquele momento do Pix que teve muita má interpretação da própria internet sobre o caso, agora, no caso do IOF, a gente ia chegar com a alíquota de imposto. Eles voltaram um pouco mais, mas muita coisa ficou vigente ainda. A proposta inicial do governo era muito mais simples. Elevar todas as alíquotas de IOF para 3,5%. Para quem lembra, o IOF tinha várias taxas diferentes. Era 0,67 para algumas operações, aí era de 1,1 para outra e de 3,5 para outras. A ideia era deixar todo mundo na mesma linha, pagando muito mais imposto. Mas o fato é que algumas ainda estão sendo debatidas e outras não. Vamos passar aqui o que é que de fato a gente tem até agora, nesse momento em que eu gravo o vídeo, de aplicação de novos impostos nas operações financeiras. Ora, a primeira coisa que mudou foram as operações de crédito. A partir de agora, o teto do IOF para essas tomadas de crédito para empresas saiu de 1,88% para 3,95%. Na prática, o IOF de crédito para pessoas jurídicas aumentou 218% do dia para a noite. O que significa que com esse novo aumento, a alíquota para empresas passa a ser a mesma da pessoa física. Ou seja, a ideia de que muitas vezes vale a pena você constituir um CNPJ para tomar crédito e começar uma operação, ela cai por terra aqui porque o governo invalidou esse tipo de formalização. O fato que a gente vê é que as empresas vão ter um custo maior para tomar dinheiro emprestado a partir disso. E aí, se a gente parar para pensar, é um ótimo momento para a gente fazer isso, né? Os juros já está num dos maiores patamares dos últimos 20 anos, o que naturalmente já deixa o crédito mais caro. Por que não deixar um pouco mais caro ainda e desestimular ainda mais a economia nesse momento? Mas bom, vamos seguindo. O IOF, para quem tem a categoria do Simples Nacional e vai tomar empréstimo, também aumentou, do limite de 0,88 para 1,95.
mais do que dobrando ali o imposto dessa categoria. E aí é engraçado a gente perceber como é que as narrativas funcionam, né? Porque nessas notícias aqui a gente vê que para pessoas físicas nada mudou. O crédito que já era mais caro para PF continua na mesma alíquota de antes. Agora pensa comigo, imagina uma empresa ali que está tomando algum crédito e vai pagar esse IOF mais caro invariavelmente. O que é que vai acontecer? Essa empresa ela vai receber menos dinheiro, porque ela vai pagar um custo maior pela operação financeira. No limite, isso vai gerar naturalmente uma margem de lucro menor para a empresa ao longo dos tempos. Então você está apertando um pouco a DRE da empresa olhando somente por essa ótica. Afinal de contas, nenhuma compensação de imposto foi feita. A gente está vendo literalmente um aumento de imposto para a pessoa jurídica. O que você acha que vai acontecer daqui para frente? Será que todos os empreendedores vão aceitar que a margem fique muito mais curta e que isso assim invalide o negócio deles ao longo do tempo? E a gente sabe que a resposta não é essa. Para os negócios continuarem viáveis e o risco-retorno valer a pena, essa margem de lucro das empresas se ajusta ao longo do tempo. Isso significa, na prática, aumento de preço. Ou seja, um imposto que não é compensado em outra ponta, ele gera diretamente inflação para a população. Então essa historinha de que a pessoa física não foi afetada, ela não é verdade. Beleza, mas vamos seguir aqui em outros impostos que ainda ficaram. O próximo é o IOF sobre compras com cartão de crédito e pré-pagos internacionais, que saiu de 3,38 para 3,5. E a remessa de compra de moeda estrangeira em espécie saiu de 1,1 para 3,5 também, já para deixar todo mundo na mesma alíquota ali. Lembrando que antes o plano era baixar esse IOF até que ele chegasse num patamar de 0 em 2028, como mostra esse artigo aqui. A gente vê que no meio do caminho tinha uma pedra. Só que aí as coisas não param por aí. A partir de agora a gente vai ter um imposto também sobre aportes mensais em previdências privadas, mais especificamente a VGBL, que sempre foi muito tratado como uma ferramenta de seguros num planejamento financeiro pessoal. Agora, para quem faz aportes acima de 50 mil reais, vai ter uma taxa bem tranquila ali de 5% em cima desse aporte. Ou seja, se você faz um aporte de 50 mil na sua VGBL hoje, 2,5% você deixa ali para o governo. Essa aqui é muito parecida com a antiga taxa de carregamento. Quem é um pouco mais antigo no mundo dos investimentos no mercado financeiro vai lembrar. Até os anos 2010, 2014 ali, a gente via que as previdências dos bancões, elas tinham a famosa taxa de carregamento, que basicamente tirava uma porcentagem muito grande dos seus aportes mensais na previdência. E na grande maioria delas, a alíquota girava em 5%. A cada R$1.000 que você colocava ali na tua previdência, você deixava R$50 para o banco. Só que dessa vez o dinheiro não está indo para o banco, você tem menos controle ainda sobre isso. A justificativa do governo para isso aqui foi que a aplicação do IOF corrige distorção, já que os públicos de altíssima renda utilizam a modalidade como investimento com baixíssima tributação. Preserva o investidor que realmente busca segurança previdenciária. Essa foi a constatação. E aí, se daqui a gente começa a linkar alguns pontos, a gente precisa lembrar que há não muito tempo atrás, o que estava em pauta no governo era a incidência ou não de ITCMD sobre as previdências VGBL. Só para contexto, um VGBL ele é muito útil quando a gente vai fazer um planejamento sucessório de uma família. É muito comum você usar essa ferramenta para deixar um recurso ali guardado que não passa por inventário. Então, no caso de alguma falta, os herdeiros têm acesso a um recurso com liquidez imediata. E isso, por si só, ajuda até a pagar os custos de inventário. Isso é importante para o planejamento. E ali o que a gente viu foi que essa medida não passou. O ITCMD não foi permitido de ser cobrado na VGBL e na PGBL. Então o que parece aqui, depois de conectar esses pontos, é que o IOF veio como um outro ângulo de tentar cobrar imposto na mesma ferramenta, já que o outro não passou. E por mais que o IOF nesse momento seja aplicado somente a aportes de 50 mil reais por mês, que se você parar para pensar não é tanta coisa, tem muita gente que faz o seu aporte na Previdência com o bônus anual que se recebe no final do ano, por exemplo. E aí nesse momento não faz nenhum sentido você fazer um aporte maior numa ferramenta de investimento como o VGBL. Ou seja, invariavelmente você está afastando o investidor do investimento. Um outro aspecto é que nada impede que esse aporte de 50 mil reais, que vai ser cada vez menos significativo ao passo que o tempo passar e a inflação reduzir o nosso poder de compra ao longo do tempo, a gente pode ver uma medida a qualquer momento e dizer que agora, a partir de aportes de 10 mil reais na Previdência, o mesmo IOF será cobrado. Então, essa insegurança de não saber o que vai acontecer acaba sendo muito ruim para o mercado financeiro, sim. E aí, beleza, a gente já viu uma parte do que é que foi mudado. Ainda tem uma outra medida que eu preciso trazer para você. Até porque, inclusive, desde hoje de manhã cedo, a nossa equipe aqui do Clube do Valor está trabalhando firme para a gente entender bem o que é que aconteceu, esclarecer todos esses tipos de dúvidas e produzir um conteúdo como que a gente está fazendo aqui agora para vocês. Um detalhe importante, por exemplo, é que cada um dos nossos clientes teve acesso direto ao seu planejador financeiro pessoal para tirar esse tipo de dúvida. Até porque esse tipo de dúvida acaba gerando indecisão do que é que tem que ser feito, de quais são as reais consequências no mercado financeiro e na forma de investir. O
ponto é que quando você tem um profissional qualificado do teu lado para esclarecer cada uma dessas dúvidas e o que é que isso significa no teu contexto pessoal como investidor, até para esclarecer mesmo se não é hora de parar de investir no exterior porque ficou muito caro. O grande ponto é que essa clareza pode ser alcançada quando você tem uma segunda opinião profissional de como é que você está investindo hoje. E é exatamente para um processo como esse que eu quero te convidar aqui hoje. Se você quer a nossa ajuda aqui do clube diretamente para olhar de forma individual para como é que você está investindo hoje e considerar os teus objetivos financeiros, o teu momento de vida, o teu contexto patrimonial atual. E se você está inseguro com todas essas notícias e como isso pode impactar a tua carteira, aí eu preciso te convidar para uma sessão de consultoria gratuita. Um espaço de 1 hora onde um dos nossos especialistas treinados vai fazer essa anamnese de como é que você está investindo hoje, tirar tuas dúvidas e montar um plano estratégico junto contigo de como é que você pode investir muito melhor. Foi exatamente essas filosofias que permitissem com que a gente se tornasse uma das 5 maiores consultorias do Brasil, com que a gente se tornasse a maior consultoria de investimentos do sul do país, com mais de 4 bilhões de reais sobre consultoria e gestão. Para você participar dessa análise de consultoria gratuita, basta você fazer a leitura desse QR Code que está aqui na tela ou clicar no primeiro link da descrição do vídeo. Beleza, dito isso, vamos para o último ponto que ficou depois dessa história toda de vai e não vai do governo. A ideia, no início dessa notícia do governo, era que a remessa de câmbio, ou seja, mandar dinheiro lá para o exterior, passaria a também ter um IOF de 3,5, o que era maior do que se tinha antes. Só que aqui aconteceu uma coisa muito confusa. O governo que ia aumentar para 3,5, na verdade disse que vai manter em 1,1. Ou seja, como se eu, quando vou fazer uma remessa de câmbio, mandar dinheiro lá para fora para investir diretamente no exterior, eu já pagasse esse IOF de 1,1% antes. Sendo que, na verdade, o IOF para esse tipo de operação, mandar dinheiro lá para uma conta de investimentos lá para fora, era de 0,38 e não de 1,11. Tem até um post do Bruno Perini que trouxe essa questão também. Remessas destinadas a investimentos continuarão sujeitas à alíquota de 1,1%, sendo que a alíquota antes era de 0,38. Beleza, ao que tudo indica, a gente encontra realmente um aumento efetivo de imposto aqui. Isso aqui abre uma outra consequência que pouca gente tá falando, que é de atrapalhar pra caramba o famoso carry trade, como a gente chama no mercado financeiro. E basicamente é aquela operação onde um investidor internacional, ele toma um dinheiro emprestado em algum outro país, como os Estados Unidos, como o Japão, por exemplo, onde ele vai pagar um juros mais baixo por esse empréstimo, e aí com esse empréstimo ele traz para um país mais emergente, com juros mais altos, como é o caso do Brasil, para receber uma rentabilidade maior em relação a isso e ganhar no que se chama de spread de crédito. Se a gente olha para essa diferença de spread entre taxa de juros do Brasil e dos Estados Unidos, por exemplo, a gente encontra sempre uma janela aberta. Ora, o próprio carry trade, apesar de ser uma ferramenta financeira de investimentos com foco mais especulativo, acaba trazendo capital estrangeiro para o Brasil. Isso serve para financiar o governo, para financiar instituições, já que são esses os destinos dos títulos que eles vão comprar por aqui. Se do dia para a noite a gente fala que essa diferença de carry trade já não é mais tão atraente assim porque simplesmente surgiu um imposto novo, é natural que você barre um pouco a entrada de investidores estrangeiros por aqui. E naturalmente isso acaba indo na direção diametralmente oposta do que falou o próprio Ludwig von Mises ali, no seu famoso livro As 6 Lições, onde a 5ª lição falava da importância de abrir o capital internacional para investir no seu próprio país e assim estimular uma economia local para que ela tenha vias mais fáceis de crescimento. Agora, se a gente chega aqui nesse momento do vídeo, a gente começa a entender que sim, houve mais um aumento de imposto nesse caso aqui. Vamos ver o que é que disse o próprio Haddad sobre isso tudo. Não considero que é uma medida voltada para a grande massa, até porque o que foi equalizadas as taxas. E isso aqui é verdade do Haddad. Ele está tentando equalizar o imposto, trazendo todas as alíquotas para cima, muito mais próximo de 3,5, que já era a mais alta em relação ao IOF. Porque havia brechas de escapar. Essas brechas foram fechadas. Que você não vai permitir o abuso da forma, você não vai permitir a sonegação. E o que a gente percebe nesse trecho é que o próprio Haddad está muito relutante em falar que sim, houve aumento dos impostos, mesmo que o intuito tenha sido uma equalização. Que a gente viu foi invariavelmente uma alíquota maior no final do dia para pessoas jurídicas e pessoas físicas por consequência. Em um outro trecho dessa mesma entrevista, o Haddad fala isso aqui, ó. Então, consignado, cheque especial, cartão de crédito, está tudo excluído da medida. Não tem nada que afete o CPF das pessoas. Ou seja, ele busca ressaltar as coisas que foram tiradas da primeira proposta ali de aumento do IOF, para ficar somente as outras. Uma outra parte de aumento do IOF foi que ficou. A parte das pessoas físicas ele tentou retirar. E todo esse discurso aqui me faz lembrar de um conteúdo chamado Janela de Overton. Não sei se você já ouviu falar sobre isso. Também conhecida como Janela do Discurso, que descreve o conjunto de ideias que a população tolera. É o grau de aceitabilidade de uma opinião da sociedade. Ou seja, quando você larga uma opinião assim numa sociedade,
e ela vai ter um nível de aceitação diferente a depender da ideia. O grande ponto é que as janelas de Overton, elas são móveis ao longo do tempo. Isso quer dizer que, para a mesma ideia, quando você solta numa sociedade, em algum tempo ela pode ter sido inaceitável até passar para um ponto de ser aceitável, ou até mesmo inevitável em algum outro ponto temporal. E é aqui que se formam as 5 etapas da janela de Overton. Você solta primeiro uma ideia que parece inaceitável, depois ela passa a ser verossímil, talvez eu pense nisso, depois ela passa a ter um caráter de neutro, sem opinião formada, para depois virar provável, é possível até concordar, ou inevitável e até mesmo aceitável sobre a mesma ideia. O que nos parece aqui é que, mais uma vez, o governo vem, testa todo mundo para ver até onde ele pode chegar. Como ele vê que passou um pouco do limite, ele volta um pouco, porque segundo a janela de Overton aqui, era muito inaceitável a medida de IOF completa como ela estava. Agora, tirando uns pedaços ali, a gente já começa a talvez começar a pensar sobre isso. Dito tudo isso, a gente encerra aqui a análise e meio do que é que aconteceu esse último dia sobre IOF, sobre discursos políticos. E a partir de agora, a gente começa a pensar o que é que isso impacta diretamente em mim como investidor, na minha carteira de investimentos. O que é que a gente aqui do Clube do Valor pensa em relação à carteira dos nossos clientes, por exemplo. E aqui entra a principal lição desse vídeo. Se você está aqui, escuta com atenção o que eu vou te dizer nesse momento. A tua principal função como investidor nesse momento é separar a tua cabeça de investidor da tua cabeça de cidadão. Nós, como cidadãos, temos a nossa opinião política que ajuda a gente a tomar nossa decisão de voto. Isso não tem nada a ver com a nossa decisão necessariamente de investimentos. É óbvio que o mercado reage a notícias como essa, mas se a gente for começar a tomar decisão de investimentos a cada momento em que a gente tem uma notícia diferente, que isso mude o nosso rumo de carteira de investimentos, por exemplo, tudo iria virar uma loucura. E já é comprovado que decisões racionais, sem vieses emocionais, é o que te leva a ter muito mais sucesso como investidor. Então usa as informações que a gente falou no vídeo hoje com sabedoria, mas separa o teu cidadão do teu investidor. E aí, nesse momento, eu imagino que a principal pergunta que fique é: ainda vale a pena investir no mercado internacional, mesmo com esse IOF que aumentou? E aqui, novamente, não se vê nenhum impacto que seja realmente significativo, que invalide o conceito de você ter uma parcela da tua carteira de investimentos atrelada a uma moeda muito mais forte, inclusive estar atrelado a um mercado muito mais forte do que o brasileiro, como é o americano. Se a gente puxa um histórico de mais de 200 anos, do ano de 1801 até 2021, o que a gente vê é que o ativo que mais teve rentabilidade nesse período foram justamente as ações americanas. Isso passando por Primeira Grande Guerra Mundial, Segunda, várias crises ao longo desse tempo. Ou seja, o impacto positivo nas carteiras, ele continua sendo relevante. A gente consegue ver isso também no que a gente chama de estratégia Bull Bear, aquela que quando você pega somente a rentabilidade do S&P 500, as maiores empresas lá dos Estados Unidos, nessa linha amarela, por exemplo, e depois compara com a rentabilidade do IBRX, as 100 maiores empresas aqui do Brasil, a gente coloca os dois gráficos ali em junção. O que a gente percebe é que ao montar uma carteira inteligente com metade da alocação em ativos nacionais e metade em ativos internacionais, o que a gente tem de resultado é uma carteira com rentabilidade ainda mais alta do que qualquer dos ativos de forma isolada. Então, sim, o conceito de unir alocações brasileiras com internacionais, esse continua sendo válido independente de qualquer coisa. E é por isso que é essencial que nesse momento, ao ter uma alocação muito bem estruturada dos teus investimentos, você vai sempre saber o que fazer e qual ativo você deveria estar comprando em qualquer momento. E isso passa por se manter exatamente fiel à estratégia que você desenhou para a tua carteira, buscando sempre as porcentagens alvos da tua alocação. É isso que vai te fazer ser um investidor vencedor no longo prazo. Dito tudo isso, a gente viu o que é que está acontecendo, o que é que a gente pensa sobre investimentos nesse momento. Me conta aqui embaixo o que é que você está achando, o que é que você achou desse conteúdo. Eu quero te ouvir e ler teus comentários. Agora, se você quiser aprender a montar uma carteira de investimentos, mesmo que você esteja começando do absoluto zero, aí eu te convido a clicar nesse outro vídeo aqui, que eu te expliquei tudo isso em detalhes e eu vou estar te esperando por lá.